Bem-vindo ao nosso canal Palavra de Esperança. Estamos iniciando mais uma semana. Eu estou aqui hoje nesse ambiente bem agradável, à beira do mar, ouvindo o barulho das ondas, para juntos compartilharmos a Palavra de Deus. Ontem, dia 31 de outubro, domingo, foi um dia especial, porque foi comemorado, quase que em todas as igrejas evangélicas, o dia da Reforma, porque foi justamente ontem que completou 504 anos da Reforma Protestante de Martinho Lutero. A Reforma aconteceu no século XVI, mais precisamente no dia 31 de outubro de 1517. E já se passaram 504 anos que esse movimento teológico tão importante que trouxe restauração à vida eclesiástica, à vida espiritual da igreja, é comemorado com muito prazer, com muita alegria, por nós, os crentes, os cristãos, de uma forma geral. Martinho Lutero, um monge alemão inconformado com as atrocidades da Igreja Católica, entre elas a venda de indulgências, elaborou 95 teses contra esse sistema religioso, iniciando assim o movimento reformista. Esse movimento de reforma está fundamentado em 5 princípios básicos. O primeiro princípio, somente as Escrituras. Lutero defendia a supremacia única da Palavra de Deus em regra de fé e prática para os cristãos. O apóstolo Paulo, na sua epístola, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Ou seja, a Bíblia ela deve ser a única regra de fé para nós, os cristãos, porque através da Palavra de Deus nós encontramos alimento para as nossas almas, todas as diretrizes para vivermos uma vida cristã agradável a Deus. O segundo princípio é somente pela graça. Lutero defendia uma salvação fundamentada apenas na graça de Deus e não nas obras humanas. O apóstolo Paulo, na sua epístola, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. A graça é o favor imerecido, é algo que nós não merecíamos por causa da nossa condição, mas Deus, por sua misericórdia, nos deu. E a Bíblia fala, também o apóstolo Paulo, na epístola de Tito, que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Por isso, o segundo princípio desse movimento tão importante da Reforma Protestante é esse, que a salvação ela é alcançada somente pela graça de Deus, por essa maravilhosa graça. O terceiro princípio, somente pela fé. Lutero pregava que a única forma de justificação era a fé, sem necessidade ou intervenção de obras humanas. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz assim, dessa forma, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, a única maneira, a única forma do homem ser justificado diante de Deus dos seus pecados é através da fé. Até porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que chegar, se aproximar dele pela fé. E para recebermos também o perdão dos nossos pecados, para sermos justificados, não existe um outro caminho. Não são as obras que nós fazemos, aquilo que nós temos ou que podemos fazer, mas sim a fé genuína na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E o quarto princípio da reforma é somente por Cristo. Lutero anunciava que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Não havia um outro mediador. Em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, está escrito da seguinte maneira, esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a salvação é única e exclusivamente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele próprio, o próprio Jesus diz o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, não existe um outro mediador. Jesus é esse caminho, essa ponte que nos leva até Deus. Por isso que nós precisamos aceitar o seu sacrifício único, perfeito e vicário na cruz do Calvário para que nós possamos ter acesso à presença de Deus.
E o quinto princípio da Reforma Protestante é glória somente para Deus. Lutero enfatizava que a maior finalidade da igreja é adorar a Deus, esse Deus eterno, invisível, mas real. João capítulo 7, versículo 18, está escrito assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Por isso, a igreja, quando se reúne, ela se reúne para adorar, glorificar a esse Deus maravilhoso, esse Deus criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus para que, através do seu único sacrifício perfeito na cruz do Calvário, nós pudéssemos ter salvação. Por isso, eu quero deixar registrado aqui nesse vídeo a importância do movimento reformista para a nossa igreja, para os nossos dias, porque esse movimento gerou um avivamento que continua sendo importante e certamente ao longo dos anos vai ter o seu lugar na história da igreja cristã. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa estar vivendo esse avivamento baseado nesses 5 princípios. Somente as Escrituras, somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo e a Deus toda a glória. E eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra em nossas vidas, em nossos corações. Muito obrigado por esse movimento tão importante que foi a reforma de Martinho Lutero, que tem trazido até hoje frutos para a glória do Teu nome, Pai. Que nós possamos estar passando por esse momento de avivamento em nossas vidas, valorizando a Tua palavra, valorizando a fé, a graça, valorizando o Senhor Jesus Cristo e, acima de tudo, dando glória somente a Deus. Recebe a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus seja abundante na sua casa.